Eu sei que você ainda está operando de olhos vendados sem fazer nenhuma análise e se faz, não observa o contexto. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia de opções binárias focada em topos e fundos para que você consiga resultados como os das nossa live aqui. Veja só, Juan Carlos já fez 6.000, Renata 1.500, Júlio na última semana fez 428, Josa Dak já ultrapassou os R$2.000, Marco Antônio também 55, 3.000 e assim por diante. E se você não acredita, eu te convido a ver isso ao vivo com seus próprios olhos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eu vou te mostrar a prova viva de que você também pode ficar rico com opções binárias, começando de baixo. Com apenas R$50 de capital, nós vamos ver até onde nós podemos chegar. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo na prática, como funciona o mercado financeiro e como usar a inteligência emocional para tomar decisões certeiras. Fica até o final e pega tudo que eu tenho para te mostrar, porque você também vai conseguir ter resultados altos. A maioria das pessoas acha que precisa de dezenas de indicadores, mas a real é que menos é mais. Se você entender como os preços se comportam em zonas de topos e fundos e também souber interpretar o primeiro registro das velas, você já está na frente de muita gente. Eu não estou dizendo que é fácil, só que é simples, e é isso que eu quero te mostrar aqui. Vamos direto ao ponto. Topo nada mais é do que um ponto onde o preço tentou subir e retornou, não conseguiu. E fundo é o contrário, simples assim. E o segredo está em ver onde que o mercado respeita esses pontos com bastante frequência. Aqui, por exemplo, a gente tem uma zona de fundo que está sendo respeitado com muita frequência. Você pode ver que o preço ele vem bater nessa região e já vai retornando para cima. Já o primeiro registro é aquele movimento inicial da reversão do preço. Ele mostra a intenção que o mercado tem para os próximos minutos. Se o preço rompe esse registro e segue com força, a gente tem uma direção. Vamos fazer aqui essa entrada ao vivo. A gente tem um fundo aqui já, certo? Fundo com alguns toques, ou seja, temos uma confluência e vamos aguardar simplesmente o primeiro registro formar aqui dentro dessa região, que no caso aqui vai ser o ponto de reversão de preço. Uma primeira vela compradora, a gente já pega uma compra com R$50 de capital para a gente dar uma alavancada nesse valor, não é? Primeiro registro formando, entrando aqui às 16h54 com 1 minuto de duração para pegarmos aí essa primeira entradinha. Você acabou de ver o que é um primeiro registro, já pegamos essa operação. Mas anota isso daqui, o mercado ele não é obrigado a fazer o que você quer. Espere o preço vir até você. Nada de sair clicando aí feito maluco ou feito psicopata, não vai funcionar, pelo amor de Deus. Precisa ser paciente. Aqui nós vimos um fundo, temos também um topo, que são exatamente o que eu ensinei para vocês, lugares onde o preço não consegue romper. Esperamos o primeiro registro, que é exatamente a vela de reversão, que vai indicar que aquele preço vai romper a tendência, e entramos aqui com a primeira compra dentro dessa paridades. Sempre sendo pacientes. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode esperar respeitar esse novo topo aqui, essa nova região, ou aguardar chegar no topo maior, que é essa linha que está aqui acima, tá bom? Caso a gente aguarde esse topo maior, a gente precisa que o preço chegue até lá. Como eu falei para vocês, a gente não pode ser agoniado clicando aí sem ter um gatilho. A gente tem que esperar o preço vir até a gente. E uma dica para vocês, menos é mais. Você não pode fazer aí 15 operações. Você tem que focar em fazer 5 ou 6 boas operações. Observa bem os topos, os fundos do dia aí, e quanto mais limpo for seu gráfico, melhor. Não precisa colocar 1 milhão de indicadores, 1 milhão de linhas também, deixar poluído não. Quanto menos, melhor. Menos é mais, tá? Olha só, meu gráfico tá limpinho aqui, com menos de 1 minuto eu consegui fazer uma entrada com win, vocês viram aí. Aqui eu só vou aguardar atingir o topo e aí a gente trabalha no primeiro registro, tá bom? Nesse caso aqui, ó, primeiro registro da venda, já vou buscar aqui uma venda junto com o nosso gatilho da RSI. Vou colocar 93,50. Próximo minuto já vou fazer uma venda aqui, porque a gente tem um primeiro registro, uma reversão dessa tendência de alta. Da mesma forma que a gente teve o primeiro registro da vela passada, essa de compra, a gente está tendo por parte dos vendedores. A gente pode ter como confluência alguns outros indicadores, como aqui o RSI. 4 segundos, aqui eu vou entrar às 16h57 com a venda. Olha só, entrei com valor em cheio, vamos transformar esses R$50 aí num dinheiro bacana para a gente curtir esse FDS. Dica 2 para vocês. Você precisa usar o primeiro registro como referência de força.
Se o mercado ele abre e rompe com força o primeiro registro, como nesse caso aqui, ó, veio com uma força até que aceitável. Isso aqui vai indicar a direção. É justamente por isso que a gente fez essas duas entradas, né? Entrou comprado no primeiro registro. Se a gente perceber aqui, ó, olha só a força que teve por parte dos compradores. Essa vela aqui era uma vela de venda total, mas aí os compradores vieram empurrando essa vela desse pavio aqui, ó, até aqui em cima, ou seja, muita força por parte dos compradores, né? E em seguida aqui a gente entrou com essa vela de venda que está trazendo essa segunda win, e da mesma forma, olha só a força aqui que tem essa vela por parte dos vendedores. O preço atingiu aqui ainda uma compra, né, uma vela verde, mas os vendedores empurraram novamente lá para baixo, trazendo aí a segunda win para a gente, né? Então, se o primeiro registro ele vier com força, vai indicar a direção. Só tem que ter cuidado com os falsos rompimentos. Por isso, você tem que confirmar com todo o contexto se aquilo ali é um topo realmente, tá? Ou um fundo. E aí, se o primeiro registro vier com força, aquilo vai te indicar a direção. Dica 3 para vocês: você tem que esperar a confluência. Quando o primeiro registro ele coincide com uma zona de topo ou fundo anterior, como nesse caso aqui, né? Ele foi buscar mais ou menos essa região de topo. A gente pode até deixar mais ou menos pintado aqui, ó. É uma região que a gente tem um topo anterior, né, com alguns toques. Vamos marcar aqui para vocês verem onde estão esses toques nesse topo anterior. Ó, vejam só, a gente tem essa região trabalhada aqui, aqui e essa regiãozinha aqui também, tá? O preço não atingiu, né, de fato, não encostou de fato, mas a gente já considera que ele está trabalhando na região. É igual quando você opera ali uma Fibonacci, por exemplo, quando o preço atinge a região de compra, né, você já vai estar ansioso para operar. Olha só, entrada boa se aproximando aqui pra gente. Aqui também vou aguardar para fazermos a mesma coisa, né? Tá atingindo aqui um fundo, vou esperar a confluência da gente, que é o nosso primeiro registro, vir com força, vir com direção, e a gente já faz essa terceira entrada aqui junto de vocês, né? O que pode ajudar bastante vocês é utilizarem uma RSI com um período de 14 velas, tá bom? Por que usar a RSI? Porque ela vai te indicar qual é a média móvel ali desse preço do ativo. Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, que ela está seguindo uma linha contínua. Ela vem até os 50% e retorna até os 30%. Retorna aos 50% e retorna até os 30%. Ou seja, a gente tem uma padronização acontecendo ali. Então, uma dica extra para vocês: utilizem a RSI. Muito simples, ó. Você vem aqui em indicadores, digita RSI, escolhe aqui, escolhe uma linha de base para 14, deixa o resto padrão, sobrecompra em 70, sobrevenda em 30, e utiliza aqui para ter mais confluências, né? Então, se você está vendo o mercado respeitando a média móvel, tocando aqui, ó, 50%, depois retornando aos 30%, é perfeito para a gente pegar essas entradas aqui que a gente está pegando, porque a RSI também está respeitando. Olha só, tá vendo essa linha, tá vendo esse movimento que a média móvel traz? É justamente isso que são os topos e os fundos. Para você que não entende o que é a RSI, nada mais é do que um indicador de tendências, né? E também ali mais ou menos uma reversão. Por que uma reversão? Porque a gente tem dois extremos: a sobrecompra, que é essa linha verde, e a sobrevenda, que é a linha vermelha. Que é o que? São médias feitas de extremidades de topo ou fundo, ou seja, onde o preço nas últimas 14 velas atingiu o maior volume, e onde o preço atingiu o menor volume nas últimas 14 velas. Então a gente tem ali a sobrecompra, que é o topo acima, e a sobrevenda, que é o fundo abaixo. A gente pode até citar que é um suporte e uma resistência ali, né? Outra dica: a disciplina, magnatas, ela paga o seu salário. Nunca operem porque parece bom. Você tem que operar quando o seu planejamento manda. E esse planejamento ele começa observando esses pontos chaves: o contexto, a estrutura do topo e fundo, o comportamento, né, das velas, se está respeitando de fato. E aí você pode sim seguir seu plano. Essa operação aqui, por exemplo, ela tem muito potencial, mas eu não vou entrar nela porque essa vela que está acontecendo de primeiro registro não é uma vela tão forte por parte dos vendedores. Então ela não vai nos dar direção aqui. Então a gente não tem ela encaixando no nosso plano. Ó, tá vendo? Se a gente tivesse entrado com uma venda ali, a gente estaria totalmente errado no nosso operacional, teria fugido do plano e teríamos pegado um loss. A gente tem que ter menos ego, mais técnica, né? A gente não tem que provar que está certo. A gente tem que seguir o que o gráfico está mostrando pra gente. O mercado não quer saber da nossa opinião, não. Magnatas, aguardamos aqui alguns minutos para tentarmos buscar a terceira entrada,
mas houve o rompimento do nosso topo antigo, tá indo buscar o topo maior ali de cima, então a gente vai trabalhar aqui agora justamente isso também. Já vimos que quando o preço bate em determinada área e retorna, a gente tem extremos, que são os topos e os fundos, e que a gente pode operar no primeiro registro deles. Bateu lá no topo, teve um primeiro registro de queda, a gente já opera com uma venda ali, se tivermos confluência também com a RSI, que eu expliquei para vocês também, né? Se atingiu o fundo e teve um primeiro registro de compra, trazendo o preço ali para cima, né? Aqui no gráfico a gente pode ter isso aqui com mais clareza, ó, bateu o topo, o preço bateu o topo, teve um primeiro registro de venda, entradinha vendida, tranquila, win. Bateu o fundo, tivemos um primeiro registro de compra, que é essa vela aqui mesmo, entrada comprada, win, né? Ou seja, nosso segundo win a gente pegou aqui. Bateu de novo o topo e teve o primeiro registro de venda, outra entrada vendida. E aqui a gente vai tendo confluências, né? Olha aqui, ó. Bateu o fundo, primeiro registro de compra. Tivéssemos entrada comprada aqui, olha só onde o preço finalizou na outra vela, ó. O winzinha na certa, tá? Mas da partida aqui, ó, dessa instância já mudou totalmente o padrão. Então é bom você sempre estar atento a isso, né? O padrão mudou, tá indo buscar o topo antigo, que é exatamente esse daqui, e o que vamos fazer? Bater o topo, espera bater o topo, espera o primeiro registro de venda, né, que vai vir com o registro aqui por parte dos vendedores e entra vendido aí para um próximo 2 minutos, próximo 1 minuto. Vamos aguardar para fazermos a próxima entrada. Deixa eu retornar para aquela região. Já está atingindo o topo, então aqui, magnatas, no primeiro registro que a gente tiver por parte dos vendedores, eu já entro com uma venda aqui, com 1 minutinho de inspiração para pegarmos essa entrada. Ó, primeiro registro, vou entrar aqui às 17h11, certo? 17h11. Fiz a minha vendinha aqui, né? Abri meu contrato nos 3 segundos de vela, porque ela buscou uma alta. Como eu falei para vocês, sempre quando você vai entrar ali nas suas taxas, quando você vai abrir contratos, você pode abrir contratos sempre nos extremos. Vai entrar vendido, espera o preço subir, faz a sua venda para a sua taxa ficar lá em cima e a vela lá embaixo trabalhando, né? Quanto mais distante a vela tiver da sua taxa, melhor para você, porque te traz mais segurança. Mas vamos ver esses 20 segundos restantes para finalizarmos aí com chave de ouro esse lucro, né? Partindo de R$50, magnatas. Partindo de R$50, faltando esses 10 segundos finais. E é como eu falei para vocês, aguarda o preço vir até você, tá? Não vai clicando feito maluco, não vai clicando feito louco. Olha só, cara, de R$50 fizemos 611. Isso aqui em menos de 10 minutos, você viu, né? Em menos de 10 minutos. Então é isso, magnatas. Curtiu o conteúdo? Agora que você entendeu o poder de operar baseado em estrutura de preço e leitura do primeiro registro, o próximo passo é você aplicar isso com quem já está no campo de batalha. E você sabe que o meu resultado é grande, né? A gente tem no grupo aqui o wins todo santo dia feito ao vivo, compartilhando tela, e sempre que a gente pergunta quanto você fez, todo mundo aqui, ó, mais de 6.000, 1.500, muita gente aqui, ó, em torno de 477, opt-win, 35, 600, pouco mais de 1.500, 1.300. Então, magnatas, resultado a gente tem, tá? E sempre com sucesso. E se você quer participar desse grupo aqui e pegar essas entradas junto com os magnatas, clica lá no link da descrição e entra no nosso grupo do Telegram. A gente lá faz operações ao vivo, compartilha junto com todo mundo essas análises e tira dúvida em tempo real, tá? Te espero lá e também não se esquece de deixar o like, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, magnatas, vamos fazer um negócio. Comenta conteúdo para eu saber que você assistiu até o final.